Começando mais um Potter Entrevista, a gente continua nessa temporada daqui pra frente, onde a gente não tem a mínima ideia de como o papo vai ser, né? A mínima ideia mesmo de como o papo vai ser, mas o que a gente quer é trazer pessoas diferentes e essas pessoas diferentes contarem pra gente o que elas imaginam, né? Porque é quase impossível a gente tentar imaginar o que vai acontecer no futuro sem dar uma olhadinha pra trás, sem ver o que tá acontecendo agora, e com imenso prazer. Você já sabe, você já leu o nome dele ali ao clicar, já sabe que é o Gustavo. Então, Gustavo Borges, muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço sempre o tempo da pessoa com a gente aqui, porque eu sei que não é tão fácil a gente achar tempo assim. Tudo bem, cara? Obrigado. Tudo bem, cara. Prazer estar aqui com você. Dá pra gente prever o futuro, sim. E, se quiser, eu posso começar já com essa aí. Tá fácil. Uma bola, em vez de ter bola de cristal, a gente prevê o nosso futuro com as palavras. Então, o que a gente definir que vai ser o nosso futuro e a gente expressar isso, a coisa acontece, viu? Então, uma boa forma de prever o futuro pode ser essa. Vai, eu quero que tu abra mais esse assunto comigo. Sério, cara. Eu quero que tu abra mais comigo. Porque tem um certo otimismo, assim, ou não? Como é que tu tá te sentindo hoje? Cara, eu sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa que acredita no protagonismo da pessoa, né, da individualidade. Lógico que isso junto com o coletivismo e com as pessoas que constroem as coisas. Eu acredito numa construção e numa forma de fazer as coisas com excelência, né? E depois a gente pode até explorar isso. Meu esporte fala isso. Meu esporte me ensinou que 1/100º de segundo é a excelência para a gente. E, acima de tudo, acredito no fazer. Então, quando eu estava brincando aqui de prever o futuro, é uma brincadeira meio séria, porque quanto mais você constrói um futuro negativo, mais a negatividade vai acontecer. Quanto mais você constrói um futuro positivo, a positividade ela vai acontecer. E é incrível como a gente faz isso, né? Ou reclamando, ou agradecendo as coisas que acontecem ou que vão acontecer. Numa época pandêmica, e talvez a nossa geração vai viver uma grande pandemia, né? A outra grande pandemia foi há 102 anos, pelo menos ela teve dois booms, um deles há 102 anos. É uma coisa completamente anormal. Com certeza. Como é algo que está afetando todas as pessoas de alguma maneira, de diversas formas. Alguém com saúde, por exemplo, meus pais estão há 70 dias sem ver os netos, estão morrendo de saudade, né? Estão com medo da doença, já estava marcado um reencontro porque eles estão se cuidando muito. A gente também, deles virem só aqui em casa, eles ficaram com medo de pegar a doença. E a minha mamãe falou assim, olha, eu tenho medo de adoecer, de ir embora e não ver mais meus netos. Então eu prefiro agora me retirar um pouco. Tem um pouco disso que tu falou de ser... de quase um treinamento, Gustavo, para um grande momento da prova dela, que vai ser rever os 2 netos pequenininhos dela, né? Como é que é esse tipo de enxergar do mundo que tu colocou pra gente pode ser observado numa pandemia? Já que todo mundo que está nos escutando agora está sofrendo com isso. Como é que a gente consegue tirar algo positivo? Como é que a gente consegue botar essa carga positiva no meio de um grande problema como esse e isso dar certo depois no futuro? Eu acho que a hora que você começa a se preocupar demais com coisas que você não tem controle, já é um primeiro indício para você se preocupar muito mais com coisas que são desnecessárias para a sua efetividade, na sua construção, no seu bem-estar físico e mental e tudo mais. É claro que o abraço, não dá para você abraçar pela internet, não dá para você abraçar por uma videoconferência. Mas da mesma forma que eu podia estar aí do seu lado fazendo essa entrevista, que seria legal, expressão corporal e tal, a gente está aqui, gravando em vídeo, e você tem a minha expressão, né? Você sabe que eu gosto do Kiss, por exemplo, que está aqui atrás, né? Você está vendo algumas coisas, você já tem uma noção mais ou menos assim do que eu estou dizendo. E eu acho que nessa relação, com a pandemia, por mais que meus pais, no caso, moram à distância, parece que quando a gente está recluso, eu passei a conversar mais com os meus pais. Mais com as pessoas que eu gosto, mais até com a minha equipe, que antes você estava do lado da mesa, estava o cara ali, e agora eu estou fazendo reunião com mais frequência com aquele mesmo cara, mais objetivo, mais centrado naquilo. É claro que a situação ela é muito dramática, né? Ela tem uma situação onde a saúde das pessoas, principalmente quem está em grupo de risco, ela causa a morte. Então isso é desesperador. Principalmente que é uma crise que vem sem um manual específico, né? A gente não sabe muito bem o que é e o que não é, e aí você começa a escutar histórias de alguém que faleceu e aí você foi por conta do vírus, não foi, mas aí a gente fica muito preocupado, e as notícias, quanto mais notícias ruins em relação a isso a gente procurar,
mais desesperado a gente vai ficar. Então, hoje, tem cidades que têm baixíssimo índice de preocupação ou baixíssimo índices de contágio, e tem gente debaixo da cama, com medo que vai pegar o vírus. Né? E de repente está numa casa no meio do mato, lá, numa fazenda, tá todo mundo... A gente é muito desesperador, assim, né? E é claro que é uma questão mundial e a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Mas também é uma grande forma da gente repensar as coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente quer fazer, e desenvolver em áreas que talvez a gente não teria desenvolvido antes. Ler mais, estudar mais, aprender a cozinhar, fica mais tempo com os filhos. A gente reclamava, né, quem mora em cidade grande ou quem muito ocupado, os dois pais trabalhando, não está em casa o suficiente com os filhos, pronto, né? Foi forçado a ficar. E aí, nesse momento, qual foi o aprendizado? O que você passou para os seus filhos em relação a conceitos, a valores que você acredita, nas coisas que como você enxerga o mundo, né? Porque quanto mais distante a gente fica da nossa família, mais outras pessoas impactam a forma como você gostaria de impactar seu filho. E você, dentro da sua casa, você vai dar doce, você não dá doce, você dá refrigerante, comida saudável, é tudo uma decisão sua, de um pai. Principalmente quanto mais jovens são as crianças, mais o impacto e interferência do pai naquela decisão, da forma de agir, dos valores. Né? Então a gente fica na cabeça dos nossos filhos, moldando, né, forjando esses seres humanos que no futuro vão fazer as mesmas coisas com outros seres humanos, né, que possam ser os filhos ou as pessoas que entrarem em contato com eles. Então acho que a gente tem muita oportunidade sim de crescimento. E até ontem eu fiz uma postagem no meu Insta perguntando qual o livro que você leu que impactou sua vida. E é incrível, né? E outra pergunta foi se durante a quarentena você leu mais ou menos de 10 livros. E aí você começa a perceber um pouco essa questão de como as pessoas estão gastando tempo, que aí pode ser diferente para uma pessoa e para outra. Então você está gastando tempo fazendo o quê? Jogando videogame o dia inteiro? Beleza, é uma forma de você utilizar o seu tempo ali. Mas você está lendo, você está cozinhando, você está aprendendo uma coisa nova, você está conversando com as pessoas que importam na sua vida? Como é que é isso, né? E o tempo é seu, cara. Todo mundo tem 24 horas. Com ou sem pandemia, é a mesma coisa. Isso não mudou absolutamente nada. Todo mundo tem 24 horas. Não adianta o que você quiser falar, o tempo é igual. Talvez as coisas que você faz com essas 24 horas, ela tenha mudado. Com certeza mudou por conta da pandemia, mas estamos juntos aí. Deixa eu falar dos centésimos de segundos, né, e fazer uma metáfora em cima disso. De alguma maneira, de todos nós, os superatletas, né, que lidavam com isso, eles ou tu tinha disciplina ou não tinha a menor possibilidade. Eu tô enganado, na natação, os 8 melhores do mundo numa prova final de Mundial e de Olimpíada, tinha alguém indisciplinado ali? Eu acho que a disciplina, você pode olhar de vários aspectos, né? Só disciplina não basta. A disciplina, ela dá o tom para a sua rotina. Então, se você é uma pessoa mais disciplinada, talvez você encara a rotina de uma maneira mais tranquila, porque a rotina é dura do alto rendimento. Tanto no jornalismo, na tua profissão, como na minha como atleta, o alto rendimento ele exige a disciplina do atleta. E às vezes atletas que a gente possa pensar assim mais indisciplinados, e talvez esses atletas eles precisam encontrar uma rotina diferente do padrão estabelecido, né, que talvez seja o meu. Por exemplo, eu gosto muito de horário, de regras. O atleta competitivo de natação, ele pode ter um único treinador, treinar um treinador e um atleta. E ele tem uma disciplina louca. Começa a treinar a hora que ele quer, dorme até tarde, faz uma coisa ou outra, toma decisões que são mais aleatórias, né? Mas isso não impede que a disciplina do treino aconteça no momento que foi estabelecido o que seria feito. Então, quando a gente pensa em atletas disciplinados, a gente está imaginando aquele atleta que ele tem a disciplina de ir fazer. Então, a disciplina de acordar cedo, a disciplina de depois você faça os seus treinos. Então, o atleta disciplinado é isso, ele é um exemplo de disciplina, porque ele encara a rotina de uma maneira muito eficaz, né? Ele vai para cima daquela rotina. Só que só isso não basta, tem muita gente que é disciplinado e que treinou comigo, inclusive, que não chegou nem a participar de um campeonato estadual, né?
ficou pelo caminho, por várias questões. Ou que não se dedicou o suficiente, muita disciplina, mas pouca dedicação também não funciona. E ou se dedicou, mas não tinha um pouco do pré-requisito DNA para que você explore esse DNA para trazer o resultado, que é outra coisa que acontece, né? Não adianta, por exemplo, se eu quiser ser piloto de Fórmula 1, cara, eu posso fazer o que for, eu não vou ser um piloto, eu não vou caber no cockpit do carro, né? Ou ser jockey, porque o jockey, o cara tem 1,60 m de altura, eu tenho 2,3 m, eu peso 100 quilos, o cara tem que pesar 50. Então tem algumas características que meio que vêm com a profissão, né? Principalmente quando você fala de esforço físico e de uma capacidade que você precisa ter para desenvolver. Não estou desmerecendo e não estou falando que nenhum baixinho não pode ser nadador, tá? E nem que nenhum alto pode ser aquilo que ele quiser. O sonho é nosso, pertence a nós. Agora, no alto rendimento, no alto desempenho, tem algumas características que fazem a diferença. Você não vai ser um ponteiro de rede com 1,70 m de altura, não dá. Você vai ter que pular e bloquear um outro cara do outro lado que vai ter 2,10, 2,5, 2 metros de altura, né? Então, acho que a disciplina, a fórmula do sucesso, ela é uma composição de fatores. Eu não sei se você consegue puxar uma ou outra, mas se eu fosse puxar uma ou outra palavra que dá o gatilho para que tudo aconteça, é o comprometimento e a excelência. Porque quando você é comprometido, você consegue direcionar para uma vida mais disciplinada, que você se comprometeu com aquilo que você escolheu fazer. Então, cara, o que você quer fazer? Quero nadar. Beleza, vamos embora. E a hora que você vai nesse caminho, você escolheu fazer, fica mais fácil você pagar o preço. E como você paga o preço? Trabalhando com excelência. E se é que a gente pode falar de pagar o preço, né? Que às vezes dá uma dor assim, de você pensar que você está pagando algo que é tão prazeroso para você fazer, que de repente é você fazer aquilo que você se predispôs a fazer. Claro. E não é exatamente um preço muito alto a ser pago, não. Óbvio, o teu esporte ele era individual, né? O Romário deixava de treinar. Ele chegava em campo, os amigos dele ajudavam ele, porque tinha gente defendendo, tinha gente passando a bola e o talento dele resolvia. Quando eu cito esse tipo de disciplina, nota-se assim, Gustavo, que tu tirou muito dessa tua vida entregue a um esporte, né, e tu conseguiu ser um atleta de ponta das principais competições, de ser um nome daquele esporte naquela era. Isso ficou muito em ti, né? Tem esportista que desliga essa chave. Tipo assim, mas você trouxe um exemplo do Romário, né? Você pega uma fase da carreira dele, o bicho corria pra caramba, ele ia subir e descer do campo, ele estava numa forma física diferente. E mesmo na hora que você fala que ele entra em campo com 10 jogadores que o ajudam, com certeza ele tem uma ajuda grande, é diferente, né? Eu fazer uma prova de 200 metros, e se eu não treinar, ninguém vai me ajudar a fazer esses 200 metros. Não dá para eu delegar isso. Mas, ao mesmo tempo, você pega um Romário que está lá, em vez de treinar, o cara está fazendo beach vôlei na praia, porque ele gosta disso, vamos supor que esse seja o caso, e aquele exercício, aquele lazer para ele, dá um nível de habilidade com a bola, que quando ele está lá na grande área e bate a bola no peito, ele sabe exatamente o que ele faz. O reflexo dele é diferente, a habilidade dele é diferente, porque ele gasta horas e horas e horas dedicando a uma outra atividade que é complementar, né, aquilo que ele faz dentro de campo. Então pode até ser que num modelo ele não consiga correr, vai e volta no campo, mas ele treina uma habilidade ou alguma coisa específica que ajuda ele naquele momento. Né? Isso parece Karate Kid. Parece o paint defense, vai aqui, né? Vai para cima e para baixo. É mais ou menos isso mesmo. Porque às vezes... E tem uma coisa, Luciano, que é importante, que é o seguinte... nem tudo que funciona para um vai funcionar para outra pessoa. Se você pega o mesmo treino e você dá para o Romário, você dá para o Gustavo Borges, você dá para o Michael Phelps, cara, a gente vai ter o mesmo treino, 3 resultados completamente diferentes. Então, em alguns momentos, você senta a personalidade, psicologia do exercício ali, você entra na fisiologia para você construir as pessoas. Porque senão, você assistiu ao seriado do Michael Jordan ali, não assistiu? Tô assistindo e fazendo um podcast sobre com amigos. Então, aí você... O Dennis Rodman eu acompanhei minha carreira inteira, que eu sou torcedor do Detroit Pistons, e eu gostava muito ali da época do Bad Boys. Gostava dos Bad Boys, né? Gostava dos Bad Boys. Sei a escalação do Detroit inteira daquela época, porque eu fui estudar em Michigan, né? A Universidade de Michigan fica do lado ali de Auburn Hills, e eu era fã. Vi muito mais o Joe Dumars jogar do que a maioria dos Bad Boys, que eles pararam bem recente ali, né? 92, 93 já não tinha mais a equipe como ela era que conquistou. Mas, de qualquer forma, o cara, ele era diferente. E tinha que ser lidado diferente.
Aí quando você pega um cara desse, fala, cara, eu não quero um cara desse no meu time. É uma escolha que você pode ter. Agora, se você tem, que o Phil Jackson fez isso, e é meio que disruptivo o negócio, né? Porque você pega um Dennis Rodman no seu time e você está querendo uma coisa mais organizada, mais de time e mais não sei o quê, cara, ele não é o cara para estar no teu time. Mas o objetivo ali era claro, né? Era você ter um conjunto que pudesse ganhar várias vezes um campeonato e você tinha um cara que ia no MMA num dia antes de uma final. E chegava no outro dia e pegava 30 rebotes. Pô, que loucura é essa? E o Phil Jackson tendo que fazer uma cara de paisagem falando assim, não, tá tudo resolvido. Então tudo já é vocês que a imprensa que está causando um problema aqui. Mas é exatamente isso, né? Não, Gustavo, eu queria fazer um link, assim, na hora que eu comecei a falar da prova final de uma Olimpíada com os 8 melhores nadadores do mundo naquele momento, né, de perguntar se tinha algum disciplinado ali, mas o que eu queria tirar, que eu imagino que não, que teve muito treinamento, teve muita importância os centésimos de segundo, né, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho daquilo, desse tipo de experiência, né, de conseguir estar ali para a vida real, porque eu acho que 99,99% das pessoas que vão escutar esse podcast não viveram uma final olímpica de natação. Não viveram o extremo do alto grau de competição. Mas eu queria então que tu conseguisse fazer uma metáfora, ou, talvez nem uma metáfora, mas tirar o que tu viveu naquilo ali, aquela pressão, para os dias de hoje, para a gente, para poder nos ajudar, nós meros mortais, digamos assim. Não tem diferença. Eu acho que talvez o palco seja diferente, né? O palco olímpico de um outro palco que você compare, né? E talvez por não vivenciar ou por achar complexo ou complicado ou difícil fazer uma atividade como a natação e chegar numa Olimpíada nadando, por exemplo, coloca você numa situação assim, putz, eu nunca conseguiria fazer isso. Ou seja, isso é impossível para mim. E aí, se a gente começa a olhar esse tipo de coisa, realmente fica uma diferença gigantesca. Mas essa diferença, ela não é tão grande assim, porque todos nós aqui passamos em algum determinado momento de nossas vidas com grandes desafios. Seja ele faculdade, formatura, primeiro emprego, uma transição de trabalho, ser o melhor que a gente pode ser dentro do nosso trabalho, porque é a mesma coisa, no seu caso, você querer ser o melhor jornalista que você pode ser. Você ter o melhor podcast que você pode ter. O que você precisa fazer para isso? Cara, te dou uma regrinha aqui, a mesma coisa que eu fiz dentro. E se eu perguntar para você o que você fez na sua carreira, você vai falar para mim uma série de coisas que foi a mesma coisa que eu fiz. Agora, mas eu fiz tudo isso e não fui medalhista olímpico? Cara, você está numa área diferente. Hoje, eu não vou ser mais medalhista olímpico. Nunca mais eu vou ser medalhista olímpico na minha vida. Nem por isso eu estou chateado. Agora, se eu pegar os ensinamentos que veio do esporte, eu olhar para as pessoas que fizeram, que trabalharam em alto rendimento e não chegaram nas Olimpíadas e que utilizam a alta performance no seu trabalho, seja ele qual for, e você se dedicar àquilo durante tempo suficiente e com paixão e com dedicação, tempo suficiente, cara, dificilmente você não vai ficar bom naquilo. Não tem como você não ficar bom naquilo. E se você não ficar bom naquilo, cara, você não está fazendo a coisa certa. Você está repetindo coisas erradas, você está num caminho completamente diferente. Então, é complicado isso. Repetição é uma palavra? Totalmente. Se tivesse que ter um guia, tivesse que ter alguma coisa em cima disso aí? Porque eu imagino que essa deve ser uma pergunta que aconteceu muito na tua vida hoje, Gustavo. Ainda mais tu perambulando, né, o Brasil e aí palestrando ou dando, né, tipo assim, falando com as pessoas. Essa pergunta deve ser muito assim, como é que eu ranco isso de ti? A gente vê muito isso, né? O Bernardinho da palestra, essas pessoas que são sumidades da sua profissão, tentando transformar em metáforas, tentando transformar em algo que sirva pra gente, assim, né? É uma pergunta muito feita e tu tem, entre aspas, um guia ou de palavras ou alguma coisa, um manual, tipo assim, cara, eu fiz desse jeito. Não sei se vai servir pra ti ou talvez sirva. Tem uma palestra, ela tem 1h15 de duração e cheia de palavras bonitas. Cheio de frases de efeito, tudo aquilo que a turma gosta de escutar. Agora, o mais difícil não é isso, porque se você tem a capacidade de se comunicar, e não é que eu falo frases de efeito ou eu tenho palavras de efeito, palavras bonitas, jogadas ali. Não, eu vivenciei aquilo. Tudo bem que ela tem uma relação, eu leio um monte de livro, tem um monte de livro aqui que eu leio que também tem um monte de coisa legal. Cara, o livro é a coisa mais absurda possível. Você lê o negócio, você paga R$20, R$30, um mundo de conhecimento ali dentro.
E você é só pegar aquilo ali e colocar na tua vida, né? Vou dar um livro para você aqui, O Foco, de Daniel Goleman. Ele fala muito isso que você falou, da repetição. Na hora que você tem foco naquilo que você quer fazer e você repete, né, foco no que você precisa fazer, você repete aquilo que você está focado e você corrige aquilo que você repetiu. Então você, foco, repetição, correção, volta, foco, repetição, correção. E você corrige e ajusta, corrige e ajusta. Então, a hora que você faz essa correção, e você faz isso durante tempo suficiente, cara, não tem como. Sei lá, posição da abraçada aqui, ó, a mão tem que fazer assim, ó, esticada e finalizar a abraçada. Finalizar, esticar e finalizar. Cara, meu treinador ficava repetindo isso 2.000 vezes no treino. 2.000. Eu cheguei uma hora e falei assim, pô, treinador, você já repetiu, eu já entendi. Cara, mais ou menos, você sabe o que você está falando? Já tem medalha olímpica, não sei o que, você está falando para esticar e finalizar. Coisa mais básica que tem na natação é você esticar e finalizar a braçada, pegar água até o final, pegar a braçada lá na frente. É quase que um insulto, né, para um atleta medalhista você receber essa informação, né? Sendo um pouco aqui, talvez, cheio de si, né? E aí ele vira para mim e fala o seguinte, não, eu estou repetindo aqui e você está falando que eu já estou repetindo, então por que você não faz? Você não estica e finaliza essa porcaria. É que aí o nosso olhar é que a gente entra no piloto automático e, cara, não dá. Você acha que você está fazendo certo, você não estuda. O cara é o mentor, ele está do lado de fora, ele está olhando. Não é papagaio que fica assim, estica e finaliza. Isso funciona para qualquer coisa. Quais são as características de um bom podcast? Quais são as características que você precisa fazer no seu trabalho que vão te levar além? O que você precisa fazer hoje que vai te levar mais próximo do seu objetivo? Né? O que você precisa fazer? Qual que é o seu problema para ser resolvido? E vai lá e faz, cara. Para de mimimi, para de encher o saco. Porque às vezes a gente fica numa situação assim, veja bem, se eu tivesse a oportunidade, você está esperando a coisa acontecer para depois você fazer alguma coisa. E aí, se você tivesse mais oportunidade, não seria melhor? Realmente seria melhor. Se não tivesse quarentena, não seria melhor para todo mundo? Vou esperar acabar a quarentena então para eu ler um pouco mais, né? Porque é bem melhor se a gente está com a cabeça boa. Agora eu estou muito preocupado com a quarentena, estou vendo muita notícia ruim aí, isso está afetando o meu sono. Cara, você vê notícia ruim, afeta seu sono. Você vai tentar dormir, você não consegue. Só vê notícia ruim, só vê coisa negativa. E por que ter toda essa negatividade ao teu redor, você não consegue ler um livro? Tá de sacanagem, né, Luciano? Aí você começa a ver, a água tá fria, eu preciso treinar. Como é que eu vou fazer para treinar com a água fria? Se vira, negão. Gustavo, bom, a gente fez um alicerce aqui de alguma maneira já. Né? Tu construiu esse alicerce, eu estou te ajudando aqui. Eu sou teu treinador, na verdade. Eu tô vendo, né? Você está me guiando bem. Aí, Gustavo, tu consegue já mais ou menos entender como é que vai ser esse mundo? Se não vai ser diferente, se vai ser diferente? Vai ser o suficiente para mudar? Onde vai mudar? Eu queria que tu testasse um pouquinho agora a tua bola de cristal. Lembrando que está sendo gravado e as pessoas podem escutar a gente em 2021, 2045, sei lá. Então, eu acho que a gente vai ter momentaneamente um mundo diferente, sim. Não sei até que ponto que ele vai ser diferente por muito tempo ou por pouco tempo, mas a gente sempre vai lembrar disso. Acho que ninguém nunca ficou tanto tempo recluso, né, sem uma vida social mais ativa, sem as coisas que a gente gosta de fazer e tudo mais. E eu acho que o grande aprendizado é que a gente vai conseguir fazer mais coisas com menos recursos. Eu estou fazendo aqui uns limpas em casa, não sabia que eu tinha tanta camisa, tanto short, tanto não sei o quê. Eu não sabia o tanto que a tecnologia ela vem para facilitar e para jogar a nosso favor. Então, infraestruturas gigantescas de escritórios e forma como a gente se relaciona com as pessoas e com os clientes, isso pode mudar. Quantos happy hours a gente não está fazendo à distância e com pessoas que a gente normalmente esperava um encontro presencial a cada 6 meses para conversar com essas pessoas, e não precisa disso. Então, eu acho que a gente... E tem uma questão de escassez, que pode ser vista por uma questão de escassez de recurso, que a gente vai dar uma desacelerada. Né? A gente vai pensar muito bem onde a gente vai investir o nosso dinheiro. E quando a gente faz isso, as empresas vão ter que se reinventar para atender essa nova demanda desse novo cliente, dessa nova pessoa.
E isso tudo, eu acho que é um mundo, já por si só já vai ser um mundo diferente. Eu não sei quanto tempo que isso vai durar, mas o bolso das pessoas é que vai dizer. Mas eu acho que a gente vai ter, sim, a gente vai sair com coisas positivas dessa pandemia. A gente vai sair com mais conhecimento, com mais discernimento das coisas, com mais tranquilidade para enfrentar problemas, com mais cuidado, com higiene, né? Essa é uma questão tremenda, né? Acho que a gente sai um pouco mais fortalecido com todo o embate aí, com tudo aquilo que a gente vivenciou e está vivenciando nesse momento. Chegou a te dar medo nesse processo que ainda está acontecendo? Chegou a ter algum dia, alguma noite sozinho, fio travesseiro, que medo foi uma coisa que apareceu para ti? Não, medo não. Sabe quando que eu fiquei com medo? Logo, teve aqueles 3 dias aqui, acho que foi 18, 19 e 20 de março, saiu um vídeo um áudio de um médico lá de São Paulo, e depois na sequência saiu... Você lembra desse dia? De 6 minutos, um áudio de 6 minutos. Um áudio de 6 minutos, isso, do hospital não sei das quantas. Isso aí. Acho que era do Sírio-Libanês. Isso aí, Sírio-Libanês. Al-Qutaiti, uma coisa assim. E aí, naquele dia, eu tinha uma palestra. E eu fui escutando aquele áudio, né? Eu tive uma palestra naquela quarta-feira e tive uma palestra no sábado. Que foi assim, até terça-feira, tudo ok, uhul, né? Não sei o que, vida normal. Naquela quarta-feira caiu um negócio, uma coisa assim, falei assim, Jesus, acabou. Né? Eu já cheguei na palestra, eu saí de manhã, já não cumprimentei ninguém na palestra, já não tirei foto com ninguém, já começou assim. Né? Aí fiz a palestra, saí correndo, valeu, turma. No dia seguinte eu fiquei em casa, fui para o escritório, caos. Né? Parecia que o mundo tinha acabado. No sábado, antes de ir para a minha palestra, eu estava discutindo se eu deveria ir ou não para a palestra. Então, acho que naquele momento, isso foi no sábado, né? E na sexta, e foi louco, né? Minha família estava toda nos Estados Unidos, minha filha visitando a universidade. Na terça-feira, minha filha estava com viagem marcada, assim, para daqui uma semana para visitar a universidade e tal. Meu filho estava treinando para o campeonato universitário. Na quarta, cancelou o universitário. Meu filho não sabia o que ia fazer. Na quinta, meu filho falou, pô, pai, eu preciso ir embora, que o mundo vai acabar aqui. Né? E aí a minha esposa estava nos Estados Unidos, eu falei, Bárbara, vamos voltar então, que ela ia voltar no final de março, vamos voltar na segunda-feira, na terça, uma coisa assim, né, que seriam 3 dias depois. Sim. E aí no dia seguinte, meu filho já volta, eu já ligo para minha esposa, já antecipa para domingo, foi um caos. Então naquele momento eu estava, e depois eu peguei todo mundo, fechamos em casa e falei, estamos em quarentena. Acho que ali eu senti medo. Né, um medo assim que eu não sabia, meio que inexplicável, né, de onde estava. Mas depois disso, meio que acho que meio que conformado com a situação e tirar o melhor proveito disso. Mas aqueles 3 dias estava pesado, né? Estava muito, muito pesado. E aí depois, a hora que a gente fechou os nossos negócios, que foi logo naquelas sequências, e foi uma semana, uma coisa esquisita ali acontecendo. Foi a mesma época que a gente começou a trabalhar de casa. Imagina. Foi exatamente isso, há 2 meses fechado aqui. Exatamente isso. Gustavo, pegando exatamente essa deixa assim, de um medo e de como as coisas andaram assim, ter sido um atleta, eu já te perguntei isso de uma outra maneira, mas eu queria que a pergunta, eu mudasse um pouquinho a pergunta. Ter sido um atleta, tu falou que não, cada um vive a sua pressão, né? Ter sido um atleta colabora para momentos de crise, colabora para momentos onde todo mundo está apavorado. O atleta numa série, sei lá, no avião de Lost que cai na ilha, ele vai estar... Óbvio, tu poderia pescar melhor que os outros, talvez, sei lá, né? Mas, sei lá... Alguma habilidade que foi construída ali. Mas tu consegue ver o que essa carreira esportiva te dá, assim, num momento específico. Tô falando agora, não pra vida. De tu conseguir enxergar algo que os outros não estão enxergando? Tem essa... Eu acho que tem mais a ver... Acho que é lógico que o perfil de quem quer ser atleta, ele já passa por um perfil de alguém que está buscando alta performance. Então, eu acho que a hora que você entra no DNA do atleta, daqueles que conseguiram chegar numa Olimpíada, ou conseguiram... nem chegar na Olimpíada, mas participar dos campeonatos, ou foram atletas de atividade física em si, eles já é uma seleção natural de quem está disposto a encarar alguns certos desafios, né?
que é a competição, que é você lidar com a frustração, lidar com o primeiro, segundo e terceiro não é fácil para um jovem de 12 anos de idade, 13 anos, né? Mas você aprende isso muito jovem. A hora que você chega na Olimpíada, se você ganha ou se você perde, você pode se frustrar ou não se frustrar, mas faz parte do esporte. Então, para quem está envolvido com atividade física e de alto rendimento, certamente você já tem uma predisposição, você já foi treinado para várias coisas que talvez uma pessoa que está mais ali no deixa a vida me levar, que ela não tenha. Ela não tenha, talvez ela não criou habilidades para enfrentar tudo aquilo, né? Porém, as pessoas que são focadas, que estão buscando aí uma posição no mercado de trabalho, que estão os empreendedores, que estão criando empresas e gerando coisas, aqueles que empreendem dentro das empresas com as suas atitudes, da forma de gestão, aqueles que criam, que fazem a coisa acontecer, é o mesmo DNA, não muda em absolutamente nada, né? O fato de você ter uma capacidade física e treinou para aquilo, né, para você desenvolver, e isso não é para todo mundo, às vezes você tem a capacidade física dentro de você, mas você não treinou. Eu poderia ter sido um ótimo jogador de vôlei. E aí, por que eu não sou? Né? E acho que nessa questão a gente tem muitas pessoas, muita gente mesmo, que tem essa mesma, talvez esse lado mais de determinação de fazer as coisas. Então, é lógico que a hora que você entra nos atletas, talvez você já está mais ou menos selecionado, né? O cara foi para cá e que tem algumas características ali que condizem com isso. Mas, então, acho que facilita você peneirar ali e ver gente que decidida a ter objetivo, a planejar, a ir atrás dos objetivos, a treinar duro, né, a ser disciplinado. Essa característica você vivencia, você empreende o próprio corpo em todos os momentos que você está buscando as suas Olimpíadas. Não tem jeito, você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você está fora. Então é uma decisão que você tem. Então você está disposto, sim e não tem meio grávido no negócio. Se você está disposto a fazer, você vai. Se você não está disposto a fazer, você está fora. É tão simples quanto isso. Imagina isso na vida. Imagina isso no jornalismo, imagina isso na rádio, imagina isso na televisão, no empreendedorismo, na vida do empresário ou na faculdade. Se você decide fazer uma boa faculdade e você vai com a mentalidade lá de estudar e de tirar no máximo daqueles 4 anos e fazer bons estágios e se preparar, cara, você vai sair melhor do que aquele que vai lá para jogar videogame, para enrolar o professor e para não estudar porcaria nenhuma. Então, é o mesmo DNA. Quando a Ou gente seja, tu tá mais preparado. Oi? Tu tá mais preparado. Tu já viveu situações como essa, extremas, de alguma maneira? Eu me considero preparado sim por ter vivenciado, mas isso não impede que uma pessoa que não seja atleta também não esteja preparada. Sim, claro, claro. A colocação que eu fiz foi bem relacionado a pessoas que colocam na cabeça e preveem o futuro, entrando de novo ali nessa questão. Porque quando eu cheguei na faculdade, estava pensando lá no primeiro ano de faculdade, eu queria nadar, não queria estudar. Estava nem aí. Né? Minhas notas eram péssimas na faculdade. Eu falei, nossa Senhora. E aí eu tentava assim, era o limite, era passar. Né? E aí quando você fala de alto desempenho, de sucesso, é tudo aquilo que é feito acima do padrão estabelecido. Então você passar de ano, hoje eu fico pensando, cara, como é que eu vou estudar para passar de ano? Não faz sentido. Hoje eu estava lendo um livro aqui, cara, eu sou um bom aluno, eu tenho 5 páginas de resumo de um livro que eu li. Então, quando eu leio um livro, eu não leio o livro e ponto, vou para o próximo. Se é livro que impacta a minha vida aqui, vou escrever, vou ver o que está acontecendo ali. E a hora que você coloca dessa forma, no terceiro e quarto ano de faculdade, eu tomei uma decisão. Falei, cara, quero aprender alguma porcaria aqui nessa faculdade. E foram as melhores notas que eu tive na minha vida estudantil. Ao mesmo tempo que te transformava num atleta que futuramente seria de ponta, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu fui medalhista no primeiro ano de faculdade, tinha 19 anos. Eu fui medalha muito jovem. E para você ver como é a linha tênue, né? De você tomar uma decisão. Isso, eu acho que muitas pessoas, às vezes, desvalorizam um pouco isso. A decisão que você toma de fazer algo. Fugindo da vitimização, fugindo do mimimi, fugindo daquilo que você... Aí, a conspiração dos astros contra você. Cara, não tem ninguém conspirando contra você. As maiores chances da turma não tá nem aí para você. Muito pelo contrário, ninguém tá nem aí para você. Cada um tá com seus problemas. Tem muita gente cheia de problema aí. Todo mundo tem problema. E a turma não tá preocupada com o seu problema. Eu não tô.
eu tô olhando aqui para você, Luciano, não sei se tem muito problema, vou ficar até... vou ser simpático aos problemas que você deve ter aí na sua vida, né? Deve ter... A vida é ampla, mas se você começa a me dar todos os problemas e jogar para mim tudo aquilo que você não conseguiu fazer por conta dos seus problemas, eu vou olhar para você e falar assim, pois é. É isso aí. Tu chegou a citar ele numa das respostas, tá? E eu vou romper um pouquinho aqui, porque eu me sentiria muito culpado se eu não perguntasse para um cara do teu tamanho sobre um outro cara. O que rompi completamente com a ideia do podcast. Sinta-se à vontade de responder ou não. O que faz o Michael Phelps? Por que vira o Michael Phelps? Por que o Michael Phelps tem na casa dele mais medalhas de ouro que a grande maioria das nações na história das Olimpíadas? Qual é a junção ali? Tem algumas. Primeiro que ele é americano. E aí isso tem uma grande característica. Se ele não fosse americano, se ele fosse qualquer outro... Eu vou começar com as mais fáceis para depois ir para mais complexas, né? Se ele não fosse americano, dificilmente ele ganharia 8 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Dificilmente isso aconteceria. Talvez ele ganharia 7, se ele fosse australiano. De repente, se ele não fosse australiano, ele ganharia as 5 das provas individuais. E seria lá um bronze, uma prata, algumas outras. Ganharia um monte de medalha, né? De repente, não as 28, mas ele poderia conseguir aí umas 23. Então, tirando o aspecto que ele é americano e que tem uma característica... Só um segundinho aqui que tá... eu tenho uma outra conversa aqui que vai acontecer agora. Vixe, quanto tempo a gente tem ainda? Até tu acabar essa resposta. Até eu acabar a resposta, desculpa. Mas, então, a característica do país influencia. E por que influencia? Porque ele é uma pessoa... que nada múltiplas provas e o revezamento ele tem uma característica importante. A segunda coisa, ele tem predisposição para o esporte, né? Então, quando você vê o resultado já feito, certamente você fala, ele tem talento para isso. Então é muito fácil você ter isso já depois que a coisa já funcionou e que o resultado já aconteceu. Terceiro, ele treinou pra caramba. Né? E a hora que você treina muito e você tem uma predisposição, é a fórmula perfeita para que você possa realmente juntar as duas coisas. Então, eu tenho predisposição para isso, né? Tenho algumas características, pé grande, sou alto, tenho um talento, uma técnica boa aqui, e eu treino bastante, beleza, juntei tudo isso aí. Quarto, ele encontrou um treinador que se comunicou e que trouxe o melhor do que o Michael Phelps poderia entregar. Um parceiro, um amigo, um cara que conhece e que funcionou dentro desse negócio. E aí todas as características que a gente mencionou aqui, ele faz toda a diferença, que ele é um cara determinado, de superação, de foco, de energia, de excelência. Todos esses valores que o esporte traz, ele alçou mão para dar os seus resultados. Então ele é um cara de superação total, um cara que encarou os desafios olhando para frente, nunca olhando para os lados, e acho que isso faz uma grande característica. Então não tem nunca só uma resposta para uma coisa como essa acontecer. Você vê, aliás, um dos livros da quarentena é um livro que foi uma releitura, inclusive, está aqui, facinho, ó. Michael Phelps Sem Limites. É um livro que eu escrevi o prefácio desse livro, e é um livro que, é super bacana você olhar a história dele, o que aconteceu em cada uma das Olimpíadas. Ele conta até chegar a 2008, então é um livro já meio antigo, mas ele fala dos limites, das dificuldades que ele teve e da construção que foi feita na carreira dele. Então é uma composição de fatores, né? Nunca tem uma resposta, e a sorte ela está embutida nisso tudo, né? Porque até ganhar por 1/100 de segundo vindo por trás numa prova de 100 metros na borboleta, o cara não é vice, ele é primeiro lugar. Então, isso tudo faz parte do contexto. Gustavo, eu acho que todo mundo que chegou até aqui, 40 minutinhos, sai mais positivo, cara. Sai mais... Tu tem uma energia boa, assim. Acho que tu injeta uma energia legal em todo mundo. Já te entrevistei outras vezes, em outros programas. E sempre é bom, assim. Sempre é bom. Legal. Tuas ideias são claras. E eu acho que, neste momento, tem muita gente que não tá lidando direito, assim. Eu acho que te ouvir foi um presente. Foi uma... E de graça, né? Olha que coisa legal. Tudo de graça. Pô, de graça, tá aí. Depois manda o boleto. Obrigado pelo carinho. Não tem muito mistério, não. É isso aí. Obrigado pelo carinho e pelo teu tempo, tá?
Valeu mesmo. Luciano, um grande abraço, brigadão, todos os seus ouvintes aí, vamos em frente aí, vamos vencer essa e muitos outros desafios pela frente. Então tá, rapaziada, foi aí mais um Potter Entrevista feito de casa, assim como o Gustavo Borges estava na casa dele. Esse produto tem a produção de Larissa Brito, muito obrigado, Larissa. Devo mandar um beijo também para Eduardo Strebe, que me ajudou neste específico episódio, com o Gustavo Borges. E a edição de som desta magia chamada Funny Inbox, o Douglas Weber. Funny Inbox nas redes sociais, busca lá, @funnyinbox. Valeu, rapaziada, muito obrigado. Tchau, tchau.